Olá a todos, meu nome é Arthur Furtado, sejam bem-vindos ao canal Caligo, canal de literatura gótica. O nosso objetivo aqui no canal é criar um espaço de maior conhecimento sobre os autores e obras góticas ou que usaram elementos e características da literatura gótica para a construção das suas tramas e personagens. E aí nós aqui vamos falar desde o Edgar Allan Poe, o Corvo, Bram Stoker, Drácula, Mary Shelley, Frankenstein, Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, até ali autores mais contemporâneos, como a Anne Rice e o seu Entrevista com um Vampiro, e, claro, os autores brasileiros, como o Bernardo Guimarães e o Álvares de Azevedo. Falando do Álvares de Azevedo, a primeira série do nosso canal é justamente focada nesse grande escritor. Agora, em setembro de 2021, quando nós estamos gravando esses primeiros vídeos, completa-se 190 anos do nascimento do Álvares de Azevedo. Ele nasceu em 1831 e muito pouco, infelizmente, foi falado sobre ele, né? Então, por isso nós escolhemos começar a nossa série de vídeos falando um pouquinho sobre a vida e a obra desse grande autor, e também porque recentemente, agora também no mês de setembro de 2021, eu lancei esse livro que vocês estão vendo aqui atrás, O Poeta Maldito e a Rainha da Noite, cujo protagonista é justamente o Álvares de Azevedo, né? Então, eu trabalho com a história, a literatura, uma pesquisa histórica sobre o Álvares de Azevedo, mas num clima de fantasia, de mistério, que eu acho que não desagradaria aí ao mestre, né? Então, por tudo isso que nós estamos começando com o Álvares de Azevedo. Para falar um pouquinho, então esse primeiro vídeo é focado na infância do Álvares de Azevedo, e para falar um pouquinho sobre a infância do Álvares de Azevedo, nós vamos ter que retroceder a 1828, quando estavam sendo criados aqui no Brasil os primeiros cursos jurídicos de direito, né? Então, no ano anterior, no dia 11 de agosto de 1827, um decreto criou os primeiros cursos jurídicos, um na cidade de Olinda, em Pernambuco, e outro na cidade de São Paulo, que na época era uma cidade muito pequena, ali em torno de 20 mil habitantes, né? Muito longe da São Paulo que nós conhecemos hoje. Ficou uma disputa para ver quem começaria com o curso de Direito primeiro, né? Os paulistanos correram para ter essa primazia, para ter esse pioneirismo, deram um jeito de retirar os franciscanos do seu convento, que fica ali, né, no centro de São Paulo, e no dia 1º de março de 1828, nós temos, então, a primeira aula de inauguração da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de São Paulo, né? Então, oficialmente, o primeiro curso de Direito do Brasil, que fica ali num convento franciscano, onde até hoje funciona, né, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP. Quando se espalhou a notícia de que havia começado um curso de Direito no Brasil, vários estudantes brasileiros que estavam na Universidade de Coimbra, né, que é para onde a elite brasileira ia para fazer o seu ensino superior, decidiram voltar correndo para o Brasil, né, porque é muito mais tranquilo e muito menos custoso estudar no seu próprio país. Dentre esses estudantes que voltaram correndo para estudar no Brasil, veio um estudante, um primeiranista, o Inácio Manuel Álvares de Azevedo, que tinha o apelido de Mãozinha, porque ele tinha um problema na mão, fruto de um acidente. Ele havia levado um tiro de espingarda na mão, né? Apesar desse defeito na mão, ele não tinha nenhum problema com isso, né? Ele tocava violão, participava de serenatas,
era muito namorador, e logo que ele chegou aqui, ele se encantou por uma moça muito bonita, de 17 anos, que era a Maria Luísa Carlota Silveira da Mota, a filha do juiz Silveira da Mota, que morava num casarão ali perto do prédio da academia. Os dois eram muito impetuosos, muito independentes, começaram um namoro às escondidas, inclusive com o Inácio Manuel Mãozinha frequentando às escondidas a alcova, o quarto da moça. O pai da moça descobre, né, na época essas coisas eram muito sérias, né, poderiam manchar a reputação de uma mulher, e os dois são casados ali às pressas, né? Então, em novembro de 1829, os dois são casados às pressas. 9 meses depois, no dia 12 de agosto de 1830, nasce a Maria Luísa, mesmo nome da mãe, que é a primeira filha do casal, que sempre foi chamada de Nhanhã, né? Que vai ser a irmã mais velha do nosso poeta. No ano seguinte, no dia 12 de setembro de 1831, então finalmente nasce o segundo filho do casal, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, que é o nosso poeta Álvares de Azevedo, que para a família e para os amigos sempre foi chamado de Maneco, né? Então, Manuel Antônio sempre foi chamado de Maneco. Esse casal, eles tiveram 9 filhos, os mais velhos, a Nhanhã e o Maneco. Depois veio o Inácio Manuel, que era chamado de Nacinho, a Mariana Luísa, Joaquim Inácio, que era chamado de Quinquim, a Maria Francisca, o Inácio Manuel, a Carlota Cecília e a Rapinha do Tacho, que era a Julieta. A Julieta já nasceu depois da morte do Álvares de Azevedo, né? Então, quando o Álvares de Azevedo morre, a mãe estava grávida dessa última filha, que também morreu criança, não perdurou muito. Então, nós temos aí o nascimento do Álvares de Azevedo no dia 12 de setembro de 1831. Então, completando agora, em 2021, 190 anos desse nascimento. Logo que o pai se forma, ele vai morar no Rio de Janeiro, vai trabalhar então na área jurídica, e quando o Álvares de Azevedo ele tinha ali 3 para 4 anos, acontece aí um momento muito decisivo na vida dele, muito marcante, que foi a morte do irmão, do Inacinho, né? Então, o Inácio Manuel, que era chamado de Nacinho, ele falece em 1835 e, obviamente, uma criança, né, de ali 4 anos foi muito marcante, e não só a morte, mas como a explicação que foi dada para ele, né? Então, a família, as mulheres da família tentam explicar para as crianças essa morte, falando que ele se tornou um anjo. Então, o Inacinho teria se tornado um anjo e ele estava no céu brincando com os querubins, né? E ele foi velado até com uma roupinha que parecia uma roupinha de anjo. E isso encantou o Álvares de Azevedo, a ponto dele querer morrer também, né? Porque para ele a morte era virar anjo e ir brincar no céu nas nuvens, né? Com os querubins. E depois dessa morte, parece que houve uma primeira mudança no Álvares de Azevedo, que era uma criança comum, brincalhona, sorridente, gostava de brincar com outras crianças, e ali ele já se torna uma criança já com uma saúde mais frágil, mais delicada, mais enfermiça, uma vontade de brincar sozinho, mais introspectivo. Então, ali teria sido uma primeira mudança no Álvares de Azevedo. Seja por isso ou não, dos 6 anos, quando ele começa a sua educação formal, até os 9, 10 anos, que é quando ele vai estudar no Colégio Stoll, ele é visto pelos seus primeiros mestres como um aluno medíocre.
é um aluno fraco, distraído, pouco propenso aos estudos, né? Então, a visão dos mestres era essa. Os pais preocupados, quando ele faz 10 anos, pedem para que ele vá estudar no Colégio Stoll. E ali não, ali se dá aquele famoso estalo de Vieira, né? Que teria acontecido com o padre Antônio Vieira, que também durante muito tempo foi um aluno medíocre e de repente parece que deu um estalo e se tornou um dos homens mais brilhantes da época dele. E de fato, com o Álvares de Azevedo aconteceu a mesma coisa. Com 10 anos de idade no Colégio Stoll, ali talvez por ter mais estímulo, ser mais instigado, né, pela sensibilidade maior dos mestres, ele se torna um grande aluno, um grande estudioso, e aí ele passa a aprender vários idiomas, ele passa a ser um aluno muito bom, inclusive o melhor aluno da escola, ele começa a ler muito, a ter interesse por várias áreas aí, tanto da história quanto da literatura, da filosofia. Então, muda da água para o vinho, né? Num processo até parecido com o que aconteceu com Thomas Edison nos Estados Unidos. Então, ele fica durante alguns anos estudando no Colégio Stoll. E em 1844, quando ele tem de 12 para 13 anos, ele vem para um período de estudos em São Paulo. Então, é a segunda passagem do Álvares de Azevedo por São Paulo. Aqui ele estuda, ele conhece um pouco da vida social de São Paulo, ele conhece a Marquesa de Santos, outras figuras proeminentes da cidade. Lembrando que a Marquesa de Santos já não era aquela amante do Dom Pedro I, que abalou o casamento dele com a dona Leopoldina, abalou o império, né? A Marquesa de Santos já era uma senhora nobre, já casada pela segunda vez, e muito respeitada na cidade pelas suas causas sociais que ela abraçava, pelas caridades que ela promovia na cidade, também pela vida social intensa. E ele ficou aqui 6 meses, depois ele volta para o Rio de Janeiro para estudar no Colégio Pedro II. Ali ele tem algumas passagens que ele teria tido um comportamento um pouco rebelde, questionador, mas continuou sendo um grande aluno. E aí, em 1848, ele retorna para São Paulo, agora pela terceira vez, para estudar direito na academia de São Paulo. Ali ele tinha 16 anos e meio. E aí que é o objeto do nosso próximo vídeo. Eu gostaria só de fechar esse vídeo também, mostrando assim que mesmo nesse curto período, até os 16 anos, quando ele vai chegar em São Paulo, ele já mostrou muito do que ele viria a ser, né? Então, você tem aquela impressão forte da morte e até a idealização da morte que é apresentada a ele pela família, mas que ele compra, né? Ele absorve totalmente. Então, essa idealização da morte, o sentimentalismo, que ele vai demonstrar depois, tanto na vida quanto nas obras dele. Você tem essa introspecção, né? Essa pessoa voltada muito para o mundo interior, né? Junto com essa sensibilidade exacerbada, o individualismo. Você tem também essa inteligência, ao mesmo tempo que ele é tímido, ele é introspectivo, ele tem uma inteligência muito vibrante, muito aguçada, muito curiosa, né? O Álvares de Azevedo, dali do Colégio Stoll para frente, ele é uma máquina de ler, né? Ele gosta de ler muito, ler muito, ler muito, e depois ele vai trazer isso para as obras dele, né? E quando ele vai para São Paulo, ele já escrevia algumas coisas, né? Ali no começo da adolescência, mas é em São Paulo que ele vai principalmente desabrochar como escritor. Então, gente, esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal, mais focado na infância e nos primeiros anos da adolescência do Álvares de Azevedo. E aí, no segundo vídeo, é que nós vamos ver o Álvares de Azevedo aqui em São Paulo. Obrigado aí pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos. Quanto mais curtidas, mais cultura nós vamos espalhando aqui pelo YouTube. Obrigado e até a próxima.